Olá, gente, mais um episódio aí do Pode Ser para você hoje. Hoje tem um convidado muito especial para gente. Glauco Arantes, que é psiquiatra e é um cara assim que já está comigo há muito tempo, né, Glauco? Quase 30 anos, eu estava fazendo as contas. Não pode entregar a idade, não. Mas não tem problema, não tem? Tem não. O Glauco, gente, foi meu primeiro entrevistado do programa Saúde para Você, que já tem quase 30 anos. Isso. 29. Acho que você estava chegando, formando, não é isso? Eu não tenho 29 anos de formada, não, mas deve ter uns 27 anos que a gente... Era mais ou menos isso. Né? Prazer grande estar com você aqui, viu, Glauco? Prazer é meu. Ei, gente, deixa eu cumprimentar então a todos também, cumprimentar o Glauco, um prazer enorme você estar aqui com a gente. E eu entrando nessa cronologia aí, se eu contar que o Glauco também foi meu professor lá em 2002, 2003, Verdade. eu entrego a nossa idade, né, Glauco? Mas é um prazer enorme estar aqui com a gente e poder estar levantando um tema que em voga aí hoje. E sempre, né? Vamos lembrar do pessoal da Rádio Caratinga, você que está ligadinho com a gente na rádio, vocês também fazem parte disso aqui. Então, fique com a gente até o fim, que hoje o papo vai ser muito legal, tem muita dica aqui. Porque afinal aqui você pode ser o que você quiser, não é? Né, Glauco? Exatamente. Ô, Glauco, já que a gente está falando desse negócio de idade, negócio de se formar, como é que esse negócio da psiquiatria entrou na sua vida? É o seguinte, quando eu passei no vestibular, eu entrei na UFMG, então lá tem uma pegada de pesquisa grande. E aí eu sempre quis participar de pesquisa. E naturalmente, né, eu sempre tive interesse por essa área. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li de medicina, antes de ter passado no vestibular, O Corpo Fala. Um livro antigo, mas muito antigo. Então eu já tinha um certo interesse. Um professor meu, que tinha voltado da França, ele estava validando para o português um questionário, o inventário de Hamilton. E aí, esse trabalho ele pega do inglês, traduz para o português, aplica. Depois, esse trabalho aplicado, ele é mandado para um outro país de língua inglesa, mas que ainda não tinha esse mesmo questionário. Esse outro país que não tem esse questionário vai traduzir do português para o inglês, depois vai a comparação do original por inglês que pegou do nosso. E aí perguntou quem queria participar, né? Como eu tenho um pouquinho de impossibilidades, antes de terminar a frase eu já tinha levantado a mão e dito que eu queria participar. E aí a gente traduziu, né? A gente assim, né? Ele, né? Traduziu e fez a maior parte. Mas a minha função foi aplicar, e eu tinha que aplicar numa meia dúzia de pessoas só. Eu morava num prédio em BH, na esquina esse prédio está lá até hoje, na esquina do viaduto de Santa Teresa com a Rua da Bahia. É esquina mesmo. Muito grande esse prédio, acho que eram 14 andares, com 10... com 10... mais de 10 apartamentos, eu acho que por andar. E aí eu apliquei no prédio inteiro. E aí, acabei tendo essa pegada. Aí o curso foi evoluindo. Aí os próprios professores mesmo, quando tinham uma hipertensão, por exemplo, os exames estão todos normais, eu acho que a hipertensão dele é ansiedade. Não, então esse paciente vai ficar com glauco. Ele vai controlar a pressão dela. Acabava direcionando já para sua linha. Aí eu estava na endócrino, não, essa obesidade aí a pessoa não consegue controlar, tem compulsão alimentar. E na época nem tinha esse conceito. Não existia esse diagnóstico de transtorno comer compulsório. Aí falou, então manda pro glauco, né? Até na cirurgia, né? E até existiam coisas que me incomodavam, que morreu, deixa que o glauco dá notícia. Então você foi escolhendo esse vínculo aí, né? Foi indo, né? Foi fluindo, não foi uma coisa... Aí eu pensei, chegou uma hora que eu pensei, será que eu estou especializando antes da hora? Porque isso é um alerta que o professor sempre dava, cuidado de não especializar antes de formar, você tem que especializar depois, agora você tem que conhecer tudo, né? Aí eu fui para um hospital pediátrico.
São Camilo. Foi muito legal. Eu achei que eu tinha uma mão boa para criança também. Só que esse hospital era no Barreiro, na época, do lado da Mannesmann. Não sei se o hospital existe ainda hoje. E no inverno, por exemplo, formava 2 camadas no céu. A camada de cima, o céu límpido, e a camada de baixo, poeira. Então tinha doença respiratória pra caramba. E tinha muita festa na época de julho. E as mães saíam com as crianças no sereno, naquela poluição toda. Então morria muita criança. E a cada criança morria junto. Eu falei, não dá para mim. Né? Até aproveitando assim, a recente morte do padre Borelli, né? Na época, por telefone, né, que ainda não tinha celular, ele me ajudava pra caramba com as mortes. Eu ligava para cá e ele ajudava muito a dar notícia? Não. Acompanhar? Aí eu ajudava você a processar a morte. Entendi. Né? Até um vídeo que eu recomendo muito, né, da Ana Paula Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Vale a pena ver esse vídeo. Bacana. Mas aí, assim, eu não dei conta. Aí eu fui pro CTI, piorou. Aí eu fui fazer CTI no Hospital Santa Rita, esse hospital existe até hoje, no Barreiro também. E aí, era bom? Era, mas aí eu não sentia que era a minha praia. E quando eu aprendi a lidar com a morte das crianças, eu aprendi que determinados problemas, e isso foi muito bom para a minha vida inteira, não são meus. Eu sou parte da solução do problema. Então, quando eu fui para o CTI, foi legal porque morria. Mas eu não focava em quem morria, eu focava em quem saía. Né? Muito motociclista com traumatismo de crânio. A gente chegava e olhava e falava, não vai sair. Né? E a pessoa saía andando. Era muito legal, mas eu não identifiquei. Aí, na hora de marcar o X na residência, falei, vamos fazer psiquiatria. Na verdade, você não escolheu, você foi escolhido. Foi toda uma trajetória aí, mas que... Fez sentido, né? Fez sentido. Fez sentido. E aí, montei as estratégias, né? Para quem for estudante de medicina e estiver assistindo a gente. Se bem que o modelo de prova mudou. Mas, na época, eu fui fazer internato com o melhor professor de cirurgia que tinha na UFMG, que é o professor Alcino Lázaro, autor de livro. Eu acho até que a prova era ele que fazia, eu não tenho certeza, mas eu acho que as questões de cirurgia era o professor Alcino que fazia, junto com o professor Savassi. Aí eu falei, professor Alcino, eu quero fazer residência com o senhor. Eu falei, por quê? Você quer fazer psiquiatria? Eu falei, então, ir bem na prova de psiquiatria eu vou. E todo mundo vai também. Eu quero ir bem na prova de cirurgia, que ninguém na psiquiatria vai. Que aí foi o diferencial, né? Eu fechei a prova de cirurgia, acertei todas as questões. E isso me jogou na frente, porque acertar as questões de psiquiatria, quem quer fazer psiquiatria vai acertar, então eu vou empatar. Você tem que ter um diferencial dos outros, né? Aí fui bem em cirurgia, fui bem em outros temas, ginecologia, também gostava bastante de ginecologia, em obstetrícia, então, bastante mesmo. E aí eu consegui a aprovação. Então é uma dica, né? Vai na onde os outros não vão. Tem afinidade. Vai onde os outros não vão, porque se for onde todo mundo vai dar na mesma, né? Massa, tem que ir na zona de conforto, não, verdade. Exatamente, aí tô aí. Ô Glauco, então, tá aí, com todos esses anos de experiência, né? Você muito bem sucedido na sua profissão. Como é que você vê a saúde mental hoje, né? As pessoas hoje, cada vez mais usando medicamentos, né? Antidepressivos, ansiolíticos, remédio para dormir. Como é que você vê isso tudo? Um aumento, se é que teve aumento, ou agora isso se tornou mais claro? As duas coisas. Eu acho que teve aumento e as coisas se tornaram mais claras, né? A gente está entendendo melhor a frase do Caetano, né? Que falava que visto de perto ninguém é normal. E, como de fato, né? Mas eu acho que teve aumento, sim. Existem estudos que correlacionam os transtornos mentais com a cultura. E aí a gente pode analisar isso de um país para outro, né? Doença mental aqui, doença mental em Uganda. Será que é igual?
e a doença mental hoje e ontem. Então, só te cortando um pouquinho, mas fazendo então um parênteses. Existe uma diferença entre doença mental e o transtorno mental? A gente consegue a gente vai achar isso? gente que vai falar que tem, mas eu acho que não. Né? É o transtorno mental, doença mental, você vai ver eu falar uma coisa ou outra, mas não é porque eu estou diferenciando, não. É só mas basicamente engloba. Aí, então, de uma época para outra tem diferença. Eu vejo, por exemplo, na esquizofrenia de ontem não é a esquizofrenia de hoje. Né? Eu vi na vida com catatonia legítima. Catatonia é uma condição mental que se botar, é um tipo de esquizofrenia, né? Se botar a pessoa, a característica dela nessa posição, ela vai ficar nessa posição até fadigar, né? É causada por uma avolição, falta de vontade de mudar de posição. Então a pessoa não tem vontade, porque tem pouca vontade, ela não tem vontade. E ao vivo e a cores eu vi 2 catatônicos, todos 2 no início da carreira. Nunca mais vi catatônico, sumiu. Deve existir, mas um pouco, então mudou, está mudando. Então eu vejo que a conectividade que a gente está hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não conectar de uma forma doentia. Existem horas que a gente tem que desplugar. E não é só na hora do sono, não, né? Tem hora que a gente tem que desplugar. Hora que a gente tem que desplugar. Épocas que a gente tem que desplugar. A gente tem que aprender a desconectar. Você, pegando um gancho lá na sua história, lá da sua impulsividade, querer participar lá daquele questionário e tal, a gente vê hoje em dia o tanto que o pessoal é muito mais acelerado, né? Muito mais impulsivo, até mesmo por causa desse contexto atual. O acesso às informações que a gente tem é tudo muito, muito dinâmico, né? O que a gente não via lá atrás. Eu quero só contar uma historinha seguinte. Eu tive 2 convulsões febris, uma com 1 ano e meio e uma com 3 anos. E eu tive um diagnóstico de disritmia. E lá na década de 80, eu já li muito, já estudei muito. Quando eu entrei na medicina, eu falava que eu ia ser neurologista, porque eu tinha ódio assim, da minha história passada. Porque eu usei um anticonvulsivante, não sei se você já teve contato, chamava Maliazin na época. Eu usei aquilo quase 15 anos da minha vida por causa de 2 convulsões febris. E o meu diagnóstico era disritmia. E o meu médico falava, e disritmia, se você for olhar hoje, não é uma doença, né? É uma alteração do eletroencefalograma, né? Ele está na CID-11 agora, né? Na CID-10 não tem. E nem na CID-9, tá? Porque eu peguei CID-9. Nem na CID-9 não tinha, que era essa época. E lá naquela década de 80, você via que, tipo assim, os estudos mostram pra gente muitas pessoas, tipo assim, 80% das pessoas que usavam anticonvulsivantes, usavam Gardenal, fenobarbital, por causa desse diagnóstico de disritmia, e eram, de repente, pessoas hiperativas. Mas o que o anticonvulsivante fazia? Deixava a pessoa lenta, a pessoa mais lerdinha, e aí tratava aquela hiperatividade que as pessoas tinham, e aí ficava por aí. Mas, assim, de repente, era um transtorno já que ainda não era, né, bem estabelecido, bem conhecido, levava esse rótulo, né? E aí foi, até os 15 anos, quando eu bati o pé lá na minha casa, eu falei, mãe, eu tinha pavor de fazer o elé todo ano e ter que usar, não podia usar shampoo nem condicionador, tinha que usar sabão para poder pôr aquelas massinhas para fazer o eletro, e eu tinha pavor daquilo. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, vamos ouvir outro médico. E eu já tinha um pouco mais de maturidade, vamos ouvir outro médico, até que a gente foi nos especialistas mais novos, né, da época lá. E aí eu falava, não, mas esse termo já nem existe isso, não enquadra nisso aqui. Ela teve 2 convulsões febris lá na infância dela. E a dose que ela usa dessa medicação hoje não faz nem cosquinha. Por exemplo, não impediria ela de ter um outro evento, uma crise convulsiva. Ainda bem, né? Que estava, né, subdose, né? Não, era uma subdose. Então, sim, e também tem a questão, sim, o número de especialistas antigamente era menor. Eu nem sei se tem aumentado tanto como aumentou hoje em dia, foi bom não, mas o fato é que antigamente o número de especialistas era bem menor, então a pessoa... E aí tem uma coisa da conectividade, fazendo um gancho aí, que é ruim e bom, né?
Porque hoje em dia, ninguém ousaria dar o diagnóstico de disritmia. É mais fácil, eu vou falar para essa mãe que é disritmia, porque aí eu já resolvo mais rápido, toma aqui e tal. Porque tem o Dr. Google. Né? Você ia pesquisar. Exatamente. É ruim? Eu acho que não, eu acho que é legal. O paciente já chega pra gente sabendo que ele tem, os sintomas que ele tem, se enquadra naquilo ali. E assim, 90% das vezes, cheio de equívocos. Mas aí você gastar um tempo desconstruindo e reconstruindo o equívoco do paciente, vai mostrar para ele um caminho. Então, a gente que gosta do Dr. Google, eu gosto do Dr. Google, que me permite isso. Então, tá bom, então beleza, vamos pegar aqui, vamos começar daí onde você tem esse conhecimento, vamos refazer isso. E aí o paciente adquire mais conhecimento acerca dele mesmo, né? Então, hoje em dia, ninguém ia, não é só porque o conhecimento médico cresceu, mas também porque o conhecimento do paciente cresceu, graças a Deus. É por isso, a gente tem acesso muito fácil a tudo, né? Glauco, mas aí já que a gente está falando dos transtornos, já começou aí um pouco da compulsividade, né, da hiperatividade. Como que se vê hoje, né? Por causa disso, hoje está muito comum, né? Eu acho que o uso indiscriminado, por exemplo, do Vyvanse, né? A Vyvanse, né? Isso, a Ritalina. Como é que se vê isso hoje, Glauco? Até porque hoje é difícil alguém não ter um diagnóstico, né? Eu brinco que todo mundo tem um transtornozinho, né? Não, a gente só vai resolver essa questão com conhecimento, com estudo. Né? Por um lado, é inegável que tem o abuso. Né? Assim, se entrar no Dr. Google de novo, você vai ver estudos legais, bem conduzidos e tal, constatando o abuso, não é o uso, não, o abuso de estimulantes, psicоestimulantes, por estudantes de medicina, que é quem conhece a parada, sabe que então, né, não era para usar, né? Por outro lado, também, eu vejo um monte de aluno que tem e passa batido. E aí, ter e passar batido eu acho criminoso, porque dá no estudante uma sensação de frustração, de eu sou burro. E às vezes a pessoa é genial. Né? Ontem mesmo eu atendi um rapaz, 16 anos, vai fazer 17 esses dias. Eu deveria estar no final do segundo grau. Rapaz bonito, gente fina, educadíssimo, mas com a certeza que ele é burro. Só que ele elabora o pensamento de como ele é burro de uma forma tão inteligente que você fala, porra, esse cara não é burro. Você nem tá fazendo isso, nossa, esse cara é inteligente pra caramba. Só que ele tem TDAH. Então, tem o excesso. Olha só que loucura que está o mundo, né? Então, tem o excesso de uso da medicação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a falta também de diagnóstico que a gente tinha que fazer. Como é que a gente resolve isso? Estudando, debatendo. Como é que nós vamos resolver o problema da violência dentro das escolas que está em moda agora? Cara, estudando isso. Que fenômeno é esse? Como é que a gente resolve? Onde que deu certo? E aí, quando a gente vai para esse assunto aí da violência nas escolas, das crianças que estão... você não acha que, de repente, isso tem muita influência, por exemplo, do digital, dos videogames? Demais. Muito desses jovens que, por exemplo, tentam vivenciar aquilo ali, que, de repente, o personagem, né, que ele está acostumado... E acontece em série, você percebeu? Não, acontece daí a pouco começa a aparecer um monte de casos. É o copycat, né? Tá copiando. E assim, eu acho que tem, né? Aí é o ponto de partida. A minha hipótese é que tem. Então vamos formular a hipótese nula, que não tem, isso é estatística, né? A gente tem que estudar estatística, né? Na graduação de qualquer curso. E aí, vamos partir para o campo agora, vamos fazer pesquisa. Vamos achar a resposta, é isso mesmo? Se por que permite, então, um jogo onde roubar, matar, te pontua? Te faz evoluir. Se você roubou muito, você matou gente pra caramba.
E aí você ainda está ganhando, você tem ainda uma premiação ruim. Né? Assim, o evoluir da minha vida, aí eu estou falando de ciência, mas eu acho que não existe essa dissociação de ciência e religião, né? Aí falta a religiosidade também, qualquer que seja ela, né? No meu caso, né, eu acho que falta Cristo. Mas, no caso de outras pessoas, de outras religiões, falta o que eles creem também. Né? Então, falta isso também. Eu acho que falta um ensinamento moral, que é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém vendo, né? Tem ninguém olhando. Então, assim, nós vivemos num momento que a gente precisa de refletir, discutir isso, né? A transdisciplinaridade, a gente precisa discutir essas questões todas do TDAH, né? Por exemplo. Eu nunca vi nenhum congresso assim, vamos chamar a galera da pedagogia para discutir? Né? Eles têm que saber isso também. Eles têm que sacar, podem não saber tratar, mas eles têm que saber sacar. Pô, os meninos têm TDAH, eles têm autismo. Né? Ou pelo menos eu suspeito, saber fazer um encaminhamento, ter coragem de caminhar, né? Os pais terem maturidade de aceitar. E é um ponto, assim, bem interessante que você colocou, e a questão dos pais também, né? Como é que os pais olham para isso, né, Glauco? Porque, às vezes, uma criança que tem, né, esse diagnóstico, ou às vezes é uma criança mais impulsiva mesmo, uma criança mais bagunceira mesmo. Eu falo que hoje a criança já fez um pouquinho mais de bagunça, ela tem um transtorno. E às vezes, assim, o que eu fico pensando é na questão dos pais, né? Porque você dá um remedinho desse, você acalma o bichinho. Né? Você vai acalmar um que tem o transtorno, um que não tem, você não vai. Então, às vezes você tem que chamar a atenção do pai. É o seguinte, você está pondo limite? Sim. Você está dando atenção para aquele menino? Porque ele está chamando a atenção, de repente, por falta de atenção. Sim, também. Né? Então, é tão complexo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, gente, aí, hoje de manhã eu recebi um WhatsApp, me deixou triste. Aliás, eu estou deixando o WhatsApp, viu, gente? Um plano de saúde chamado Apvida, não sei, um plano veio aí, pagando R$20 a consulta, mas o cara tem que fazer 5 consultas por hora. 5 por hora? 5 por hora. Como? Aí 60 dividido por 5 dá 12 minutos por consulta. Então, chegou, sentou, tchau. É a situação. O paciente entra na sala, o cara está fazendo a receita. Eu toquei só fazer minha receita já. Não, isso aqui é do próximo, a sua está aqui, Tom. Tá assim. E aí, como é que você vai discutir isso tudo com o paciente? Como é que você vai ter um olhar diferenciado para aquele paciente? Né? O que nós estamos fazendo a saúde? Né? Claro. Então, assim, é complexo a coisa. É muito complexo. Né? E aí, volta de novo. Só o estudo vai resolver essa parada. Só sentar e questionar, né? Mas hoje em dia, com as polarizações que tem, eu não discuto com você. Eu quero impor o meu pensamento para você. Eu quero impor o meu candidato a você, e se você não concorda comigo, você é burro. Sim. Né? Então, tá desse jeito. Também nós temos essa outra questão que está hoje em dia também, que está difícil da gente debater. A gente entrar numa reunião disposto a sair com outra opinião. Tipo assim, eu vou fazer, que seja esse podcast hoje, eu desejo sair de lá diferente. Não, eu entro para a reunião porque eu quero convencer as galera do meu pensamento, e quem pensa diferente está cancelado. Né? É mais ou menos assim. Então, assim, a coisa está ficando complexa, precisa ter resolutividade, né? Mas a gente não tem o direito de desistir, né? Ô, Glauco, a gente viveu um período pandêmico aí também complicadíssimo, né? Depois da pandemia, um período político que você colocou aí, que é uma questão que a gente importante para a gente pensar, dessa polarização, né? Foi uma coisa seguida da outra. Isso você vê hoje assim como algo hoje difícil nas relações, né? Até
por cada um ter a sua opinião, né, por cada um pensar de um jeito, e que essa imposição, isso vai cada vez mais estimulando, as pessoas vão se mostrando e os conflitos aumentam por causa disso? Demais. Me dá uma saudade do Raul Seixas, né? Que queria ser a metamorfose ambulante, hoje ninguém quer mais, né? E é um contrassenso. Eu estou falando isso agora, eu estou pensando, né? As pessoas que estão ficando assim... Por que você acha que as pessoas estão ficando assim? Não sei, mas estão na contramão do Bauman, né? O Bauman, filósofo, que falava da fluidez das coisas de hoje em dia, né? Então, hoje em dia, a gente não quer mais um relacionamento sólido. A gente quer um relacionamento fluido, né? Então, ele fala da fluidez das coisas, né? E aí, mas as pessoas estão sólidas, né? No pensamento delas, né? Só no pensamento, né? Na opinião. Não tem flexibilidade, né? Eu acho que aí tem um fenômeno da internet junto, porque é muito mais fácil eu atacar pela internet do que ao vivo. Então, eu já vi gente se atacando na internet e, ao se deparar cara a cara, um certo constrangimento, né? Né? Aquele cumprimento, você é meu brother, né? E vamos deixar aquilo para lá. Aí volta para a internet e briga de novo. Aí encontra pessoalmente, tomando cerveja junto. Então, eu vejo ali, e aí acompanhando de longe esses relacionamentos, eu vejo uma certa hipocrisia ali, né? Que não é exatamente a fluidez do Bauman. Então, assim, tá... eu vejo que as pessoas não querem relacionar mais. Ou o relacionamento tem que ser igual... Do jeito delas. Aí tem dois que querem cada um do seu jeito, como é que faz? Não faz. Não faz, aí fica conflitando e tal. Os relacionamentos hoje afetivos, né? Os relacionamentos socialmente mesmo estão cada vez mais difíceis. Por causa dessas exigências, né, Glauco? Então eu não te quero para sempre, te quero enquanto você prestar para mim. E aí, só que ninguém dá conta de servir o tempo todo, doar o tempo todo. Precisa de uma troca, né? Principalmente relacionamento de casal. É troca o tempo todo. E ninguém quer trocar, só quer exigir. Então, é algo assim que eu vejo cada vez mais complexo, viu, Glauco? Eu acho que comportamento hoje em dia é uma incógnita pra gente. Eu acho que se a gente, você falou, estudo, a gente precisa de estudo, mas a gente precisa parar, antenar para aquilo ali e falar o que eu posso mudar para tentar melhorar. Porque senão as próximas gerações eu acho que vão ser gerações literalmente assim. Eu acho que a gente precisa desplugar. Eu acho que eu falei isso na sua turma. Subir para pé de Itaúna e se emocionar com o pôr do sol. Tá aí, Glauco. Você que é um profissional, né, cuidador, é o cara que ajuda as pessoas na saúde mental. Como é que o Glauco despluga? Né? Como é que você faz para cuidar da sua saúde mental? Então, não é essa uma coisa consciente que eu pensei, eu tenho que fazer isso. A gente faz e dá certo, né? Mas você faz. Aí eu puxo a tomada, né? Por exemplo, eu gosto muito de andar de moto. E na moto, não estou conectado com nada, a não ser com ela, com a estrada, com a paisagem, com o vento, né? Eu gosto muito de natureza, ir para a natureza, né? Ir para a pedra, um banho de cachoeira, que hoje em dia a gente nem tem tantas que a gente pode entrar assim, né? Que está tudo poluído. Mas tem, e a gente tem que procurar, ir atrás, né? E, cara, assim, uma maneira muito boa da gente desplugar é conectar com o outro, ao vivo. Sabe, olho no olho. O que a gente está fazendo aqui agora? Está tão gostoso, né? Eu desplugo dessa forma, né? Eu viajo. São coisas lugares simples, que eu nunca né? fui. São coisas simples que eu acho que a gente está perdendo essa oportunidade. E não precisa ser caro. Não. Né? Por exemplo, subir na pedra. Tá, você pode subir na pedra pelo caminho normal, mas tem um caminhozinho alternativo ali, perto da onde era a toca do bode do Fabinho. Quem é mais novo não vai saber não, mas quem é mais velho explica para quem é mais novo. Você conhece, né, Moisés? Ali, ó. Moisés já olhou na hora. Ele se identificou na hora. Quantas vezes você foi na toca do bode, Moisés? Eu tinha uma casa de festa lá em frente. Né? Isso, tá ali mesmo. Entra ali. Já teve vários calorados lá da medicina. Fabinho, era a casa do Fabinho. Era a casa do Fabinho.
sobe naquele terreno do Fabinho, escala uma pedrazinha, você vai entrar no platô, que você vai ver a cidade inteira, entra dentro de uma trilha em uma mata, você vai sair atrás da pedra numa outra mata, você vai correr o risco de ver macaquinho, de ver um monte de bichinho, cobra e tal. E você pode subir por ali que você vai chegar por trás da pedra. É lindo esse caminho. Que massa, cara. Não conheço esse caminho. Então vale a pena. Uma outra, tem igrejinha, eu não sei o nome certo da igreja, mas o pessoal chama popularmente igrejinha do Deus Me Livre. Aquela Santa Bárbara? Santa Bárbara. Eu já fiz aquela trilha, muito legal. Fantástica, né? Fantástica. Uma vez a gente estava subindo lá, a gente foi de madrugada, a gente exagerou na madrugada, chegamos cedo demais, né? E tinha um bicho correndo, que quem conhece jura que era uma jaguatirica. Nossa Senhora. Né? Que é um parente da onça, né? E passou a jaguatirica correndo lá, na frente da gente, assim. Eu só vi o vulto, né? Eu só que era uma jaguatirica, olha só que legal, né? História para contar. História para contar. É difícil de subir, cansa, você tem que parar. Chega lá, é uma conquista, você tem uma visão, né? Linda. Da região toda, você vê Simonese e tal, é muito legal. Então a gente despluga fácil. Pegar a bicicleta, dar um pedal, né? Tudo isso faz a gente desplugar. E é importante, né, Glauco? É importante. Ontem eu atendi um rapaz, né? Na verdade eu não atendi, ele era a esposa dele. Aí no final eu falei, deixa eu te perguntar. E olha que ele é um agricultor, café. Eu percebi que durante toda a consulta da esposa ele estava com um olhar distante. Ele sempre está presente, fala, participa, brinca, né, e tal, durante a consulta. Ontem estava distante. Aí me perguntou assim, cara, eu estou com um problema, eu não estou conseguindo gravar as coisas. Eu leio um livro, né, e não memorizo. Será que eu tenho que tomar um remédio, uma Ritalina para a memória? Eu falei, não, velho. Você tem isso desde sempre, desde criança, para começar uma conversa, né? Ele falou, não, isso é agora. Não, você está cansado, meu. Ah, cara, então eu preciso tirar umas férias, né? Eu falei, não. Você vai tirar as férias, você vai descansar, como semana você está cansado de novo. Tem que adequar a sua rotina. O que você faz na hora que você não faz nada? Não, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Então tá aí, cara. Você precisa de parar, você precisa de ócio. Seu ócio tem que ser produtivo. Você ter a sacada de que você faz. Vai ter mais resolutividade no seu negócio. E café. Cara, isso é muito importante. Ele tem que estar ligado na bolsa, se subiu, se baixou, se vende agora, se segura. Como é que ele vai fazer para arrumar companheiro, para apanhar café agora? Né? Que nós estamos entrando na panha, vai ficar difícil. Não desliga, ele não para. Ele não para. Só que ele só vai ter ideia, porque eu não posso falar para ele, eu não faço a menor ideia de como que é a realidade de um cafeicultor. Desses, né, que tem um negócio e tal. Ele está montando café gourmet e tal. Só ele vai achar a resposta. Sim. Só que precisa de dar um pedal. Na hora do sábado dele, respeitar isso, no domingo dele, respeitar isso, né? Sim. Aí a ideia vai vir naturalmente. Sim, legal. Gente, eu vou pedir um intervalozinho, 1 minutinho. A gente tem um tema legal para a gente conversar aí no próximo. A gente volta em 2 minutos. Você é daqui de Caratinga e região e gosta de camisa de time? Então olha essa variedade que a gente tem. Times europeus como essa aqui do Barcelona, com etiquetagem interna e externa perfeita, escudo bordado, tecido 100% poliéster. Temos também de seleção igual essa da Espanha aqui, sensacional, essa escudo emborrachado, show de bola. Você gosta de futebol mais raiz? Tem camisa retrô também. Olha essa do Milan 2006-2007 com a personalização do Kaká.
Além disso, você gosta de basquete, NBA? Olha essa regata aqui. Essa é uma versão Swingman com todos os detalhes silcados, perfeita e tudo pronto entrega. E além desses times, temos também PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, uma infinidade de modelos. A loja fica localizada na Avenida Olegário Maciel, número 90, sala 205, em cima da Pacheco. Olá pessoal, meu nome é Daniele Soares, eu sou fisioterapeuta e trabalho com terapias integrativas e complementares. Dentre elas, a microfisioterapia e a origem emocional de sintoma. E o que essas terapias abordam? A gente vai trabalhar todos os órgãos, né, e o sistema nervoso que estão com alguma disfunção, gerando o que a gente chama de sintomas, né, de doenças. Então, trabalha regulando isso, né, todo esse sistema. E, por consequência, né, dessa regulação, a gente também consegue trabalhar um pouco essa parte emocional, né, trazendo mais reequilíbrio e uma harmonia entre os órgãos, entre o sentir e entre a parte comportamental. Bom, já estamos de volta. Queria voltar um pouquinho assim lá atrás, a história da loucura. Né? O que é loucura para você, Glauco? Porque antes qualquer transtorno desse, né, a gente sabe da história, como que era difícil de lidar com isso, né? Então, o que é loucura para você? Primeira coisa, assim, o que é doença, né? E se a loucura é uma doença, se não é uma doença, então isso assim, isso dá... A loucura existe? Mais uns... Ou nós todos temos um pouco de loucura? Porque tem um ditado, né? Que é de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, um negócio assim? Assim, lembrei daquele filme, né? Jack e o Monstro, né? Dr. Jekyll. A gente tem evitado de usar o termo loucura na ciência hoje em dia, né? É um tema que ainda acho que ainda volta muito na filosofia e tal, mas na ciência a gente vai usar o termo de psicose, né? Sim. Que aí seria a perda de contato com o real. Esse é um distanciamento do real. E aí tem vários tipos de loucura, se a gente for pensar desse jeito, né? Outro dia eu estava dando uma palestra sobre saúde mental. E eu estava discutindo o termo de saúde, né? E aí eu mostrei uma menininha linda, com síndrome de Down. Aí eu perguntei, ela está doente? Ela tem uma síndrome. Pode ser que o coraçãozinho dela tenha um defeito. Né, que bombeia de um lado para o outro, em vez de bombear para fora. Ele fica bombeando assim. Isso pode acontecer na síndrome de Down, mas ela está doente? Ela aparenta a doença? Então, a doença como perfeito estado de equilíbrio, ou perfeito estado de saúde, ou perfeito estado de equilíbrio físico, mental e social, né? Que eu acho que é a definição da Organização Mundial de Saúde, perfeito. Se existe? Seria. Né? O que é o perfeito, né? Então, é um conceito que engloba meio ambiente, trabalho, família, religião, espiritualidade, né? Então, a loucura pode estar dentro, pode estar fora, depende. Mas é a perda de contato com a realidade, né? Então, a gente vê grandes nomes, né, que eu acho que contribuíram muito para a nossa história, né? Mas, por exemplo, Napoleão, o Imperador Romano, você acha que eles eram loucos? Cara, eu pensei um monte de gente da atualidade que é pior, mas se eu falar eu vou ser cancelado, então eu vou ficar quieto. Cara, eles eram gananciosos, né?
Então, assim, perda de contato com a realidade? Não, eles estavam conectados com a realidade, eles conseguiram conquistar muita coisa, né? Mas qual realidade? O que é real? Né? E aí, de novo, né, eu vou misturar a ciência com a religião, né? Acho que em Mateus está Cristo falando, cuidado para você não ganhar o mundo e perder a ti mesmo. Então, assim, essas personalidades estavam loucos? Eu não sei, mas tinham saúde? Também não sei. Agora, se não fosse os loucos, né? Se a gente poderia falar vários nomes que foram tidos como loucos, né? Se não fosse... os homens tinham inventado tanta coisa? Porque, às vezes, até que ponto, né, Glauco? O que separa, por exemplo, a ousadia, né, a ambição, a invenção da loucura? Porque você precisa de um pouco... separa um do outro, né? Pois é, não tem um limite igual aqui, né? Uma linha. Essa linha é esfumaçada, né? E é dependente de várias coisas. De mim, do outro. Então, para mim, aquele cara é louco. Ah, não, para mim não. Né? Ou alguém pode falar para mim mesmo, você é doido. Eu falo, eu não. Então, na verdade, é o conceito, né? Cada um. Agora, eu acho que assim, um limite que eu sempre usei, que é, né, desde lá do Pergunte a Seu Médico, é o sofrimento. Eu acho que o limite é o sofrimento. Até que ponto aquele ali está te gerando um sentimento... Está te gerando ou fazendo sofrer. Ou fazendo sofrer, que aí tem os narcisistas, né? Será que eles sofrem tantas? Mas eles fazem sofrer. Né? Tem uma psicopatia. Você não acha que os narcisistas sofrem também, Glauco? Porque às vezes a gente tende a falar, né, da postura, né, ou do rótulo do narcisista, né, que é egoísta, um cara que centrado na pessoa dele, etc. e tal. Mas será que isso também, e aí olhar para o outro, eu falo que é também olhar para o outro que traz esse transtorno, porque ele, de alguma forma, ele está fazendo mal para alguém, mas ele também não está fazendo muito mal para ele, porque uma pessoa que faz isso, ela sofre muito. Sim, não, eu concordo. Sofre muito, até mesmo porque a solidão não presta, e não ao final das contas vai ser isso. Mas é só para chamar a atenção, assim, que não é só o que eu sofro. Sim. Né? A doença pode ser naquilo que faz o outro sofrer também. Né? E aí fica assim, só no meu sofrimento, só eu que sofro. Então, quando eu faço sofrer também, aí tem uma doença também. Mas, sem dúvida, o narcisista sofre muito. E esse é um diferencial muito, muito bacana que você está colocando, assim, desse limite, né? Até que ponto que eu estou fazendo, ele vai ajudar, né, dentro da pergunta que eu te fiz, até que ponto que é ousadia e até que ponto que é loucura. Isso que eu estou fazendo, que eu estou criando, até que ponto que isso colabora, contribui para alguma coisa ou traz sofrimento para outro. E aí, quando traz sofrimento para outro, você está falando a nível comportamental, né, de ações. E assim, muitos loucos criaram muitas coisas, que hoje, muitos loucos aí, entre aspas, tá, Glauco? Mas que hoje a gente beneficia de muito dessas conquistas, né, dessas ousadias. E assim, será que a ousadia é uma loucura? Eu acho que não. A gente não pode também glamorizar uma coisa que causa sofrimento, né? Então tem muito disso também. Então, assim, a psicose, né, essa perda de contato que faz sofrer e tal, isso não pode ser glamorizado. A gente tem que ajudar as pessoas a entrar no eixo, né? E a gente não vai conseguir. Ou se encontrar, enfim. Não vai conseguir, mas a gente tem que pelo menos minimizar, né? Primeiro, não ser nocivo, né? Primo non nocere, né? Mas, sem dúvida, esses, aí vamos botar entre aspas, loucos, né? Essas pessoas que ousaram, foram fundamentais, né? Aí vamos pensar assim, né?
o Santos Dumont querendo voar. Louco. De pedra. De pedra. Mas se ele não tivesse Você feito imagina isso, o cara virar para você e seria falar assim, da olha, nossa bênção? te contar um negócio? Eu sou o Cordeiro de Deus. O que você ia pensar, né? Pois é. Aí. doido também. Doido. E aí vai, né? O cara que resolve pintar, fazer uma obra de arte, não vou dar só rabiscos, riscos. Que ele virou. E vou formar Van Gogh, né? Freud. Então, assim, mas aí são os desviantes, né? Que aí você tem aquela questão também do que é normal. Para eu saber o que é normal, porque é muito difícil você determinar o que é normal. Aí eu uso estatística, que é um conceito chamado curva de Gauss, que é uma curva que tem formato de sino, né, boca para baixo. Né? E aí tem o que desvia muito do padrão. E aí o que está 2 desvio padrão para cá, 2 desvio padrão para lá, já está meio fora do normal. Está na média, né? Está fora da curva de Gauss. Então, é isso, né? Então, são conceitos muito abstratos que torna esse tipo de conhecimento difícil, mas, ao mesmo tempo, muito prazeroso, né? Muito gostoso da gente conversar sobre isso. Eu fico pensando nessas pessoas, né? A gente viveu uma época que as pessoas eram internadas como loucas, né? Qualquer tipo de transtorno ou qualquer ideia atravessada dessa, né? As famílias queriam se livrar daquelas pessoas que apresentavam qualquer comportamento diferente. Tem uma autora que ela é de Juiz de Fora, mas ela tem abrangência nacional, esqueci o nome dela. Ela fez o livro chamado Holocausto Brasileiro. E tem um filme do Elvésio Raton. Ele está lançando um filme novo, então daqui a pouco todo mundo vai começar a ouvir falar do Elvésio Raton. Ele é de BH. Ele também fez um filme que retrata o manicômio de Barbacena. O Holocausto Brasileiro também se passa no manicômio de Barbacena, né? Então rolava assim. Às vezes a pessoa tinha realmente transtorno mental, doença mental, e ela era levada para lá. Mas tinha aquele lance assim, a menina, filha da família tradicional, teve um caso com um apanhador de café, engravidou. Cara, ele ia para lá também. Sim. Então tem caso de uma senhora que tocava piano, que ela foi para lá, ela não tinha nada. Só que ela ficou tantos anos lá, que quando falava, pô, você não tem nada. Então vai embora. Para onde? Aí ela já estava contaminada. Depois de 40 anos dentro do manicômio. Já tinha intoxicado. Né? E aí vale a pena assistir o filme Um Sonho de Liberdade, viu, gente? Vale a pena. Vou anotar esses nomes todos, tanto de indicação de livros, filmes. Legal, cara. A arte, né? Ela capta uma coisa que é óbvia, está na cara da gente, mas a gente não consegue enxergar, né? Então, eu gosto muito de poesia por causa disso, que o poeta, ele decodifica a alma para você. Né? Ele te dá os caminhos, né? É só você seguir. Mas esse filme é interessante, fala sobre isso também, né? Um sonho de liberdade. O cara é posto em liberdade, eu falei, e agora? Eu vou fazer, para onde eu vou? Eu acho legal a gente falar disso, né, Glauco? Trazer essas histórias, até para ver o mundo que a gente vive hoje, como que a evolução que aconteceu, né, em relação a comportamentos mesmo, né, a valorização das pessoas, valorização da família, né, a paciência, aquela questão mesmo da convivência. Loucura. Já estou eu aqui. Quem que é loucura, né? Do pai que mandou a filha ou da filha que foi pro manicômio, né? Não, Quem que é o doido da história? Não é? Né? Entende? Gente, então assim, deixa eu só desviar um pouquinho então aqui do nosso assunto e puxar uma sardinha pro que eu vivo na minha rotina lá, Glau. Então assim, a saúde mental é muito importante, né? E se a gente não está bem da cabeça, o nosso organismo não vai estar bem. Então, se a gente não tem saúde mental, a gente não vai ter saúde física. E hoje em dia também muito em voga aquela relação. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? A relação direta que a gente tem do trato digestório, trato gastrointestinal com o sistema nervoso.
A gente tem um nervo vago, que ele vai lá do sistema nervoso até lá no ânus. Então, isso é uma conexão direta, né? E as nossas bactérias intestinais, elas produzem ali vários neurotransmissores que vão ser responsáveis por fazer essas conexões e essas ligações e propagar essas alterações, tanto orgânicas quanto psíquicas, que a gente sente, né? Ali é produzida serotonina, me corri se eu estiver errado, hein? Não, tá certo. A gente produz serotonina, a questão de GABA tem essa interação desse neurotransmissor, questão de melatonina. Então, isso tudo pode estar comprometendo nosso sono, nossa ansiedade, nosso prazer, né? Então, assim, qual que é a sua opinião? Qual que é a relação para você em relação a essas mudanças de estilo de vida, em relação a essas terapias integrativas que a gente pode estar fazendo, do ponto de vista da gente tentar equilibrar mente e corpo? Como que você vê isso hoje? Não é que a gente nunca teve separado. Não, sim. A gente é que quis separar por uma falha nossa. Nossa, que eu falo assim, né? Enquanto profissional de saúde. Mas nunca teve separado. O que eu te provo? Você ouviu falar da palavra enfesado? Pessoa que não é constipada, Cheio né? de fezes. Exatamente. Fica lá. Tá bravo, está enfesado. Fica tranquilo, você com constipação intestinal de uma semana. Gente, tem uma relação direta com o humor. É um negócio muito, assim... Eu brinco, eu já falei isso com as meninas, eu vivo isso na prática, assim, de você ir no banheiro e você melhorar o humor na hora. É um negócio louco. E a própria questão do sono, do ciclo circadiano, se o seu intestino não funciona bem, você tem todo esse comprometimento, né, metabólico associado. A gente está e sempre teve totalmente integrado, né? E mais, né? Então, por exemplo, se você não pratica exercício, o intestino também não funciona direito. Alimentação, né? Alimentação errada, água, fibra. Então, assim, sempre teve. A gente que, sei lá... Não olhava para isso, né, Glauco? Não percebe, né? Tá. Assim, a Revolução Industrial, ela foi massa num monte de aspecto, mas também foi ruim num monte de outro, né? E isso é bem cria dessa Revolução Industrial que a gente... A questão da alimentação, processada. E da rapidez que ela tem que ser, tem que comer rápido, né? Tempos modernos, Charles Chaplin, né? Então, é outro filme, viu, gente? Tempos modernos, Charles Chaplin. Vai se anotar. Porque esse já esse a gente vê a célebre cena dele, do Charles Chaplin, apertando os parafusos, aí ele vai, fica meio, né? Mas fala dessa questão já daquela época, né? Então, acho que é total, tem tudo a ver. Nenhum paciente vai sair do consultório sem aquela perguntinha: você está fazendo exercício? Nem você está fazendo atividade, não, que atividade física tu não faz, né? Andou, como que está na alimentação? Entendeu? Você... Tá, beleza. Aqui, o remédio vai. Mas naquela parada que aconteceu quando você tinha 3 anos, o remédio não vai, não, meu. Isso aí não resolve você, não. Você vai ter que caçar um jeito, né? Sim. Aí, eu te obrigo a dormir com Zolpidem. Mas vai resolver? É essa a parada? Sim. Então, a gente sempre teve integrado. Aonde que está a causa? E é engraçado, né, você falar isso assim, porque as pessoas, elas querem um remédio. É mais fácil, remédio, né? para poder E se tratando, né, de essência, daquilo que a gente traz, daquilo que, né, que a gente viveu, o remédio não dá, cara. O remédio ele vai tratar os sintomas. Vai ajudar ali no sono, vai dar uma controlada na impulsividade, compulsividade, né? Mas aquilo que você viveu, que você disse aí, né, aos 3 anos, aos 5 anos, aquela historinha ali que foi traumática, não tem jeito, o remédio não chega lá. Não chega não. E aí eu posso resolver uma parada depressiva, ansiosa, mas ela vai voltar. Então resolve, né? Dá seus pulos. Vai voltar. O remédio dá essa falsa sensação, né, Glauco? De ter resolvido, né? Na verdade, às vezes ele te tira ali da crise, né? Exatamente. Um dia um paciente me pediu um remédio para vender mais. Hã? Me pediu um remédio para vender mais. Como assim? Toma um remédio e vendo mais. Tem jeito, Glauco? Tem remédio para isso?
Eu fiquei pensando o que eu queria dizer com isso depois, né? Se era o pensamento mágico, né? Ou se era alguma coisa do tipo, sei lá, um estimulante, né? Eu penso nisso, Às alguma vezes coisa para ele tava- focar, ele ser mais estratégico nas vendas dele, sei Estava lá. meio travado, né? Às vezes não tinha ideias como criar. Ou, por exemplo, ele estava com aquela diminuição de poder de tomada de decisão. Não sei. Eu usei uma coisa do Jung nesse dia. Falei, olha, nós chegamos num ponto interessante da consulta. Vai para casa e pensa no que você está me pedindo. Quando você voltar, a gente vai falar mais sobre isso. Aí ela não tocou mais no assunto, Reformula isso. Foi o remédio para vender mais. Não, já estou vendendo. Foi ótimo, funcionou então, né? E um que estava certo. Funcionou. Mas realmente as pessoas têm a sensação que o remédio vai resolver tudo. O remédio, às vezes, pode ser uma condição sine qua non para uma melhora. Sim. Mas não vai resolver tudo, não. Vai dar uma, né? E às vezes hábito, preciso, tal. né, Glauco? Às vezes naquele momento de crise, né? Até que a pessoa consiga olhar para o que realmente precisa, dependendo do estado, ela vai precisar de remédio mesmo. Né? E às vezes eu gosto de dar uma sublinhada. Então, nós estamos falando isso a partir do intestino, né? Então, estamos integrados sempre tivemos. E negar isso Não pedir para ser atropelado. Né? Não tem como negar. Nós estamos integrados, tudo é muito importante. E se a gente não se integrar, vai voltar. A doença vai voltar. A gente não se entregar com o meio ambiente, não se entregar com o trabalho, né? Não se entregar com religiosidade, com espiritualidade, não se entregar com família, né? Vai voltar. Ô, Glauco, você acha que as pessoas, por causa disso, né, que a gente ouve muito esse diagnóstico, às vezes as próprias pessoas falam que é depressiva, você acha que isso, né, as pessoas, o mundo vive mais essa A depressão realmente é o mal do século? Assim, tudo eu fico pensando, será? Né? Será? Porque não são questões fechadas, né? Sim. O mal do século é a depressão, é o TDAH, o mal do século é o autismo, o mal do século é... Né? Tanta coisa é tida como mal do século. Mas a tristeza, todos os sentimentos que a gente... Aí volta eu para a religião de novo. Mas vamos tirar a religião e vamos botar a evolução, então. Né? Nosso córtex pré-frontal, dorso lateral, ele evoluiu dos macacos, né? Vamos pensar assim, se quiser. E tudo tem um sentido. A ansiedade tem um sentido, a tristeza tem um sentido. Então, esses sentimentos que são ruins, aí, para quem está na rádio, estou fazendo sinal de entre aspas, né? Abre um parêntese. Né? Esses sentimentos ruins, eles têm uma intenção evolutiva. Ele me tira do lugar onde eu estou. Então, tristeza é preciso, ansiedade é preciso. Então, você tomou um pé na bunda do namorado, cara, você não vai ficar triste? Esquisito, estranho. Isso não é depressão. Isso é muito importante que você está falando, Glauco. Porque as pessoas não querem mais ficar tristes. Elas não querem viver um luto. Luto não é depressão. Na verdade, elas buscam alguma coisa que, não, por exemplo, elas se inspiram, por exemplo, numa série, em alguma coisa, ou em alguém que está lá no Instagram, tendo um monte de seguidor, vivendo uma vida, de repente, que não é real. E aí as pessoas acabam, acho que, se anulando. Terminou, gente, dá a volta por cima. Daí no outro dia a pessoa já acha que vai acordar e tá tudo certo. Ou não, terminou, vai sofrer, meu. Sim, eu faz espero, parte. E ali você vai aprender, para vai que crescer, você, né? Tenta parte. fazer uma sacada. Sim. Tirar um proveito daquilo ali. Para não repetir no próximo. Eu falo muito Tem aquele isso. que se aprende muito mais no erro do que realmente no acerto. Sim, porque se você não olha o próximo, que você acaba projetando num próximo relacionamento, aquilo que que você desejou do primeiro. E aí vai virando uma bola de neve, cara. E isso uma hora explode. Aí pode explodir numa depressão, pode explodir, né? Numa angústia. Mas o problema é isso. Então ninguém quer viver a tristeza. Então todo mundo guarda, né, faz de conta que não está acontecendo
E quanto mais você vai reprimindo as emoções, né, os sentimentos, isso uma hora vai estourar. Vai estourar. E tem o papo que volta lá no TDAH do início, né? E aí tem gente que está triste porque aconteceu uma parada que tem que ficar triste mesmo. E tem gente que tem um quadro depressivo, mas nega que tem também. Sim, né? Duas polaridades, né, igual. Não, e aí esses papos assim, acho que são super importantes, né? Então, assim, por que a gente está aqui agora? Qual que é o sentido? O que a gente quer com isso, né? E é por isso que eu falei, o que você pode ser? Você pode ser livre. Livre de todo mal. Mas como? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Né? Glauco, você concorda que o nosso pior inimigo é a gente mesmo? Nós somos nossos piores algozes, né? Até mesmo porque a gente está com a gente o tempo todo, né? E a gente conhece os nossos defeitos. E muitas vezes negligencia as nossas qualidades. Isso. E o que a gente faz quando a gente não quer olhar para os nossos defeitos, as nossas falhas? A gente normalmente aponta isso no outro, né? Sim. A gente começa a ver no outro aquilo que a gente precisa mudar. Normalmente, as pessoas às vezes funcionam como espelho. E é esse apontar o dedo, né? Verdade. E começa também a apresentar desculpas, né? Não deu certo por isso, por aquilo. Ou foi o meio que, de repente, que eu estou Isso inserido. É uma coisa que está muito comum hoje em dia, que preocupa. Olha, eu fiz isso, mas foi você que me fez agir assim. Eu que fiz, mas foi você que me fez agir assim. Então, a culpa é sua. A culpa não é minha. Então, assim, tem que tomar cuidado. É muito complexo, exemplos, né? Não, e a gente tem que tomar cuidado com os exemplos também, né? Mas é isso, né? É uma verdade grande essa daí, né? Eu aponto o dedo. Só que eu esqueço que quando eu aponto o dedo para você, tem 3 virados para mim. Não é? Eu estou falando mais de mim do que de você. Sim, né? Sim. Normalmente né, Glauco? Isso é difícil mesmo, você trazer a autorresponsabilidade, né? Você olhar para realmente o que é seu e o que você faz com isso. Né? E assim, a gente fica conversando aqui como se nós fôssemos 3 pessoas perfeitas. Nós não somos 3 pessoas perfeitas. Sonho! Nós somos 3 pessoas cheias de defeito. Sim, de dúvidas. Né? De dúvida. Isso aqui é uma reflexão, de medo, né, Glauco? É uma né? reflexão. Você traz um pouco da sua experiência, da minha. As pessoas sugerem alguma coisa. Eu costumo brincar que às vezes eu falo também ouvindo o que eu estou falando. O que eu posso tirar disso que eu estou falando para mim? É isso mesmo. Mas eu falo que é realmente uma busca constante. A gente vai amadurecendo, cada vez mais a gente quer tentar se encontrar. E pelo menos assim, no meu caso, eu falo o seguinte, quanto mais a gente estuda essa questão comportamental, mais dúvidas a gente tem e mais eu me questiono. Como será? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou sendo espelho certo? Né, assim? Ou pior, né? Às vezes a gente tem certeza, pô, tô agindo errado. Tem certeza, mas eu dou conta de mudar? Ou eu quero essa mudança, eu dou conta, não, eu quero essa mudança. Ou eu quero, né? Me convém, mas eu sei que eu estou errado. Bom, o objetivo aqui é contribuir, né, Glauco? É exatamente levantar questões, reflexões, contar casos e ver como que isso chega para você que está em casa. Para a gente encerrar, então, você já fez um outro pode ser lá, mas vamos falar para as pessoas o que você poderia dizer para inspirar as pessoas no que elas podem ser. Cara, você pode ser tolerante com o outro e com você mesmo. Isso é legal, isso aí. E pode ser livre, né, Glauco? Eu quero agradecer a nossa audiência aí na Rádio Caratinga, você que está em casa ouvindo a gente, você da TV Sistec, que também está acompanhando a gente, do YouTube, Instagram, Spotify, mais o que, hein? Facebook. Gente, é tanta coisa que às vezes eu esqueço, mas vocês que estão com a gente, vocês estão conectados, vocês fazem parte desse programa, isso só faz sentido aqui se algo que a gente falar chegar aí. Glauco, obrigado demais, tá? Muita gratidão por você estar com a gente aqui, confiar no nosso trabalho, estar sempre junto, trazendo sua contribuição aí há quase 30 anos, pelo menos comigo, né? Desde o Pergunte Seu Médico e agora aqui no Saúde, no Pode Ser, no Saúde para você também, no Pode Ser agora, né? A gente é muitos anos, me dá um desconto aí, né? Memória às vezes dá uma... Mas
gratidão mesmo. Eu que agradeço, você assim, sempre contribuindo. Gente, esse cara, assim, de uma boa vontade, né, sempre junto com a gente. Eu sempre falo que você, além de um profissional, que a gente super recomenda, é um ser humano incrível, assim, está sempre prestes ali a ajudar, a colaborar. Então, de verdade, você sabe, sou sua fã. Obrigada. Eu também nem preciso falar, né, Glauco? Agradeço demais você aqui com a gente. Eu acho que o convite está feito aí para as próximas. A gente volta, é só chamar. Eu agradeço a oportunidade também, o prazer de estar aqui, né? E mais uma coisa que você pode ser um divulgador desse conteúdo. Você pode, né, tá vendo aí, ó? Isso aí não foi combinado, não, hein? ativar, né, as inscrições, o sininho, né? E pode divulgar também no seu WhatsApp se você gostou do conteúdo, né? Isso mesmo, se inscreva no canal do YouTube, tá, gente? A gente precisa que vocês estejam com a gente precisa dessa audiência para esse programa continuar, né? Para o YouTube entender que o programa vale a pena e divulgar mais. Então, se inscreva no canal do YouTube, quem não se inscreveu ainda, quem está vendo a gente pelo Instagram, né, siga a gente no Face, porque isso convida seus amiguinhos, né, seus colegas, porque isso vai ajudando a gente na audiência, né, e vai fazendo sentido, né, Vai Sandra? fazer sentido. E como que você pode ser o que você quiser, né? Então vem com a gente, porque aqui você pode ser o que você quiser.